Olá, e hoje eu vim falar sobre o quê? Coronavírus. Não tem jeito, gente. A gente precisa olhar para o significado, para o sentido dessa fase de pandemia, olhar para os aprendizados para que isso passe logo, da melhor forma possível, que a gente saia inteiro e fortalecido dessa fase. Meu nome é Camila Banac, eu sou psicóloga e especialista em constelações familiares. Observe o quanto que esse tempo de coronavírus para nós tem sido um curso intensivo de um monte de coisas que a gente fugia, né? Quantos aprendizados, quantas questões valiosas a gente tem aprendido num tempo bem curto, né? E por falar em tempo, perceba o quanto ele é valioso, perceba quanto ele é um dos bens mais importantes, se não mais importante que nós temos, né? Por quê? Porque é nele que tudo acontece, é durante ele que tudo acontece, é no tempo que a gente pode gerar frustração, pode gerar força, pode ficar mais com a família, pode realizar sonho, pode ter organização, pode fazer tudo, é ali, é nesse tempo, é durante a nossa vida. A vida acontece junto com o tempo, né? E se nós não valorizarmos esse tempo, o que vai ser? Se a gente não lavar a mãozinha lá, não usar máscara, não passar álcool gel, vai ter futuro? Não vai. Então nós estamos aprendendo de forma prática, super prática, o quão importante é nós valorizarmos o presente, senão não vai ter futuro, né? Isso é uma coisa bem concreta, aquilo que a gente já ouvia antes de pandemia. A gente está aprendendo isso na prática hoje. Cuidado com as questões psicossomáticas dessa época, dessa fase, né? Tem muitos clientes que estão relatando insônia, ansiedade, esse monte de boom, né? Porque a gente esquece, muitas vezes esquece que nós somos uma coisa só, mente e corpo, uma coisa só, não dissocia, né? E se a gente for olhar para o sentido psicossomático de alguns sintomas do coronavírus, o principal órgão, né, que ele afeta são os pulmões. E pela medicina germânica, que estuda essa questão psicossomática, os pulmões, eles somatizam o medo, né? Percebam que o medo, ele nos coloca em estado de alerta, né? Então nós olhamos para o que realmente é essencial e o resto passa batido, né? Perde esse valor, essa plateia, esse bope que a gente dá. Perceba que nesse tempo, o quanto você olhou para o que realmente é importante, o quanto você valorizou as pessoas que estão à sua volta, o quanto você deu valor para as coisas que você conquistou, o quanto você parou para olhar para o seu trabalho, para o seu propósito de vida. Observe isso. Então, só que a gente precisa tomar cuidado para que esse medo não seja grande, não seja algo muito intenso, porque quando o medo é muito intenso, quando isso vem de uma forma muito forte, ele se transforma em pânico. E o movimento, em vez da gente olhar para o que realmente é importante, valorizar o que realmente interessa, gera esse pânico que nos deixa estagnados e em choque, né? Não consegue fazer nada, não consegue refletir, não traz aprendizado, não traz nenhum crescimento, muito pelo contrário, gera só estagnação, né? Então, se você tiver, perceba, né? Se você estiver indo para esse lado de pânico, de ficar com esse excesso de medo, converse com pessoas que você ama, converse com pessoas que estão perto de você, se precisar busque ajuda profissional, para que isso não vá para o teu corpo, para que você não somatize questões como essa, tá? Então, assim, além disso, além dessa conexão, dessa reconexão com o nosso corpo, com mente e corpo, como nós somos uma coisa só, alguns desses valores que esse curso intensivo tem mostrado por exemplo, a questão dos pais, né? Os pais dentro de casa observando seus filhos, os pais mostrando que realmente eles precisam dar algo que não é material, que não tem dinheiro que pague, né? Que nós estávamos em uma sociedade extremamente consumista, focando na questão material. E hoje os pais estão dando algo para os filhos que dinheiro nenhum paga, que é o seu tempo e a qualidade de presença com esses filhos, né? E que mesmo essas pessoas que têm grandes posses, né, que têm muito dinheiro, quando se trata da vida, né, não tem poder, não tem cargo, não tem nada disso. É frágil para todos, né? Somos iguais, somos todos iguais, né?
E mesmo as pessoas que tenham essa estabilidade, que conseguem ficar em isolamento em casa sem afetar financeiramente de uma forma tão profunda, mesmo essas pessoas que estão tranquilas em casa, que não estão sofrendo tanto com a crise econômica, não conseguem ficar tranquilas, porque vê a tristeza, vê o sofrimento das pessoas em volta, e mesmo que estejam num estado de gratidão, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo tira um pouco dessa paz, né? Tão difícil nesse tempo. Então, não tem como ser feliz sozinho, gente. Não tem como ficar feliz vendo tanta dor, tanto sofrimento. Precisamos ampliar um pouco isso. Sim, eu faço por mim, eu preciso cuidar das minhas questões, mas mesmo cuidando das minhas questões, se eu olhar para a sociedade, se eu olhar para o sofrimento das pessoas, é muito difícil fechar os olhos, ficar nesse egoísmo e não se compadecer e não querer fazer algo para ajudar. Não tem como ser feliz sozinho, né? Então esse é um outro ponto muito importante, né? Então assim, não tem como a gente mudar isso agora, né? Estamos, me parece que tá tendo alguns estudos aí, uma possível vacina e tal. Mas por enquanto não tem como a gente mudar o que está acontecendo de forma acabou a pandemia, beleza, pronto, né? Não tem como. É uma situação que nós estamos vivendo. Só que nós precisamos olhar para o sentido que eu posso colocar nisso. O que eu posso transformar na minha realidade? Qual o significado que eu posso colocar nesse tempo na minha vida? Eu posso fazer algo para que eu saia ainda melhor do que eu estava antes de pandemia, né? Só que essa mudança, gente, tem muita gente falando assim, o mundo vai ser outro, vai ser outro. Mas essa mudança interna que eu tô falando, infelizmente não vai ser para todo mundo. Você vai precisar escolher aprender. Sim, eu escolho aprender, porque depois que isso tudo passar, vai ser lindo, maravilhoso, mas será que essas mudanças, essa consciência, essa clareza vai permanecer dentro de você? Escolha a evolução, escolha um dia de cada vez. Eu faço por mim, eu posso dar conta de transpor essas barreiras que muitas vezes eu mesmo criei, né? E pra gente encerrar, o tempo é escasso, gente. O tempo é escasso. Se nós não valorizarmos o tempo, não olharmos para o que realmente importa, o que realmente tem valor em nossas vidas, tudo perde o sentido, né? Tudo perde o sentido. Então, que nós possamos agradecer por esse tempo, agradecer, porque esse curso intensivo traz uma evolução muito grande para nossas vidas, para nossa sociedade, para a nossa família, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Então, escolha fazer dessa experiência, desse tempo, um tempo de crescimento, um tempo de reflexão, um tempo de olhar para o que realmente importa.